Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e primeiramente eu gostaria de desejar um feliz 2020 para todos vocês e dizer assim que é uma grande alegria começar o ano retomando as atividades do canal aqui no YouTube. Eu digo retomando as atividades do canal aqui no YouTube porque o canal em outras plataformas não esteve completamente parado. Eu infelizmente não consegui fazer vídeos no segundo semestre. Meu último vídeo foi uma resenha no final de julho de 2019. Depois, apesar de estar lendo bastante, o que foi muito positivo em 2019, eu não consegui alimentar, vir aqui, parar, editar o vídeo, gravar, enfim. Eu só consegui manter o Facebook, o Instagram e o Scooby. Mesmo assim, não com tanta constância como eu gostaria. As leituras, porém, como eu disse, foram muitas, e o que é mais importante, né? Porque afinal este é um canal sobre livros, e se eu não estiver lendo, não adianta eu ter disponibilidade para alimentar qualquer plataforma que seja. Então eu decidi, no final do ano, fazer algumas mudanças no canal, no seguinte sentido. Eu senti uma necessidade maior de escrever, de colocar as minhas impressões sobre o livro no papel, de estruturar o meu pensamento num texto. E portanto eu dei início a um blog. Então agora o canal Diário de Leitura conta com um blog. E esse blog, na verdade, vai ser a principal plataforma do canal. Porque vai ser lá onde eu farei as resenhas dos livros. Eu também quero fazer outros tipos de textos, mas a princípio é um canal principalmente de resenhas literárias. Os outros textos que eu vier fazer provavelmente vão ser sobre literatura também, ou outros aspectos da cultura, mas sempre algo relacionado à cultura e literatura, de algum modo. E é um canal assim que eu estou alimentando desde novembro. Já há 9 resenhas de livros muito bacanas por lá. Foram textos nos quais eu me empenhei bastante. Eu não fiz grandes divulgações do blog porque eu queria primeiro ter uma quantidade de textos bacana e ter criado um ritmo de postagem legal para depois anunciá-lo. Então agora eu venho convidá-los para entrar lá, que é o diário de leitura do lucas.blogspot.com. O link com certeza vai estar aqui embaixo. Lá eu vou então postar as resenhas. Aqui no YouTube eu vou fazer os vídeos de book haul principalmente, ou vídeos como de melhores leituras do ano, de projetos, ou algum outro vídeo de temática diversa que surgir. Havendo tempo, eu faço um vídeo de leituras gerais, e uma ou outra resenha eu venho aqui fazer também. Mas assim, vai ser mais raro as resenhas aqui no YouTube. Eu vou privilegiar o texto escrito. No Instagram eu vou continuar alimentando meu feed com os livros que eu recebo, com os livros que eu leio, etc. Quando eu postar a resenha no blog, eu vou postar também a foto do livro lido no Instagram e um pequeno trecho do texto e uma referência a que o restante está no blog. O mesmo vai ser feito em relação ao Facebook, que é onde eu também compartilho com vocês links interessantes que eu encontro relativos à literatura, alguma promoção muito interessante da Amazon, esse tipo de coisa. E para quem realmente quiser saber exatamente o que eu estou lendo e em que ritmo, tem o Scooby, que é onde eu alimento religiosamente com tudo o que eu li naquela plataforma. Então, fiquem convidados para o blog, continuem aqui no canal, me sigam no Instagram e no Facebook e no Scooby. Desse modo vocês vão estar sempre a par do que eu estou lendo e pensando. Sempre assim, de uma forma muito leve, eu não sobrecarrego ninguém com muitos vídeos, com muitos stories, nada disso. É sempre tudo muito pontual, mas com constância. Mas então chega de papo furado, vamos ao que interessa. Vamos inaugurar o ano aqui do canal fazendo uma retrospectiva de 2019 sobre o recorte dos 5 melhores livros que eu li no ano passado.
O ano passado foi um ano de muitas leituras, muitas ótimas leituras. Foi um ano de grandes transformações na minha vida como leitor. Eu vou falar disso num vídeo específico. E assim, eu consegui ler muito mais do que eu tinha lido em 2018 e com grande qualidade, não foi só uma questão de quantidade. E consegui quase igualar ao meu máximo de leituras no ano, que foi o ano de 2017, quando eu li 42 livros. Em 2019 eu consegui ler 40, contra apenas 26 livros no ano de 2018. O ano de 2018 foi um ano bem atípico na minha vida de leitor. Porém, eu decidi não fazer um vídeo com 10 melhores livros, porque os que assim me marcaram mesmo, que surgiram à minha mente como melhores espontaneamente, foram menos, foram apenas 5, apesar de ter havido outras boas leituras. Então vamos começar em ordem decrescente, né? Em quinto lugar, eu menciono um audiolivro que eu escutei, que é Um Coração Ardente, da Lígia Fagundes Telles. É uma coletânea de contos da Lígia, são 10 contos, e eu, que nem sou um grande leitor de contos, fiquei assim, fascinado pela qualidade literária daquela coletânea. Eu já tinha lido da Lígia também uma outra coletânea de contos chamada A Estrutura da Bolha de Sabão. Já tinha ficado muito bem impressionado. Porém, assim, A Estrutura da Bolha de Sabão é um livro um pouco mais irregular, no sentido de que nem todos os contos da coletânea são estupendos. Agora, em Um Coração Ardente, trata-se de 10 contos excepcionais. Para mim, não tem nenhum momento baixo naquela coletânea. Inclusive, o pós-fácil, né, com as notas críticas de um especialista, também é muito bom. Te traz novas visões sobre o livro. E assim, são visões que se acrescentam às várias que você já consegue ter espontaneamente no decorrer da leitura. É um livro muito sensível, é um livro muito emocionante, muito pungente. Esse título, Um Coração Ardente, resume muito bem a temática que perpassa todos os contos. Eu não vou entrar em maiores detalhes, porque como foi um audiolivro e já faz algum tempo, eu me esqueci de certos aspectos mais específicos. E eu quero ouvi-lo novamente, até porque não é muito grande, logo agora no começo do ano, e fazer anotações e assim produzir um texto para o blog. Lá então, no texto do blog, eu vou discorrer com mais propriedade a respeito do livro, depois de uma releitura ou reoitiva. Mas eu só posso dizer que da primeira leitura ficou essa impressão muito positiva, que tenho certeza não vai ser apagada pelo segundo contato. Em quarto lugar, eu tenho essa leitura assim, que para mim foi um prazer enorme, uma surpresa, porque eu imaginava que o livro teria um desenvolvimento X e ele acabou não tendo, mas foi um ótimo desenvolvimento mesmo assim. E era um livro que estava no meu projeto de livros para ler em 2019, então foi uma conquista, e que eu já acalentava a leitura há muito e muito tempo. Falo então de O Reino, do Emmanuel Carrère. O Emmanuel Carrère ficou um pouco conhecido aqui no Brasil por conta daquele livro Limonov, da tag Experiências Literárias, que muitas pessoas gostaram. E O Reino é um de seus principais livros. Uma obra-prima verdadeiramente. Ele é um autor francês, ele também é roteirista, e nesse livro ele vai tratar da experiência dele com a fé. Hoje, o Emmanuel Carrère é um escritor muito descolado, é muito rico, muito respeitado, muito inteligente, influente, tem uma vida amorosa bem-sucedida. Enfim, um homem moderno sob todos os aspectos, mas que escondia, isso ele mesmo diz, lá no seu passado, uma experiência de fé. Ele fora, por 2 anos aproximadamente, um católico assim, super devoto, de ler a Bíblia, fazer anotações, ir à missa todos os dias, fazer comunhão diária, confissões frequentes. Ele tinha deixado para trás essa fé depois de uma crise de fé,
Mas como essa experiência foi tão marcante, e a fé, né, a transcendência de um modo geral, é uma questão que não se esgota, chegou um determinado momento da vida que ele foi confrontado com a retomada dessas memórias. E assim, ele trata dessa retomada como uma oportunidade de perscrutar o que levou os primeiros cristãos a terem a fé que tiveram, a fazerem tudo o que fizeram, a levarem a mensagem do Evangelho para toda ali a bacia do Mediterrâneo com tanto fervor, com tanta audácia. Então ele começa a fazer uma leitura muito obsessiva e muito inteligente, arguta e pessoal dos Atos dos Apóstolos, das cartas de São Paulo e também dos evangelhos, principalmente do Evangelho de Lucas. E começa a reconstruir de um modo muito particular e inteligente a trajetória de Paulo, a trajetória de Lucas e também a discutir assim como que se deu essa redação, que vivência humana Lucas, por exemplo, teve nessas viagens, né, no contato com os cristãos de Jerusalém, para a partir daí escrever os Atos e escrever o seu Evangelho. É um livro interessantíssimo, belíssimo, belíssimo na medida em que o Emmanuel Carrère se expõe muito aqui. Não é um livro assim, de teologia, gente, que ele fique falando só sobre a gênese da escrita dos evangelhos. Não. É tudo isso entremeado de impressões pessoais, de passagens da vida dele, reflexões sobre outros assuntos que não são tão diretamente relacionados, mas que depois você vê, há uma conexão. Muito, muito bom mesmo. Uma obra-prima. Eu já fiz um texto para esse livro no blog, vou deixar aqui embaixo. Em terceiro lugar, eu fiz essa leitura assim, no finalzinho do ano, já na segunda quinzena de dezembro, até porque este livro foi lançado no finalzinho do ano. E foi assim, foi um deleite para mim, foi muito bom. Como eu fiquei muito animado, porque é uma leitura tão agradável e que me preencheu de tantas formas e que me fez descobrir um autor cuja obra eu não conhecia. Eu só tive um primeiro contato que não foi bom, através de um pós-fácil. E agora sim que eu vi que eu gostei tanto do que ele fala, do modo como ele fala, e que há tantos outros livros no mesmo sentido dele, eu fiquei assim fascinado, porque há muito a descobrir então pela frente, muito que já foi produzido por ele. Enfim, de quem que eu estou falando? Eu estou falando do Rui Castro e do seu Metrópole à beira-mar, o Rio de Janeiro dos anos 20. Esse livro reúne dois assuntos que me interessam muito e que me deixam muito alegre, que são a história do Brasil, a história assim menos conhecida do Brasil, aquela história mais bonita, mais de conquistas, uma história positiva do Brasil, de pessoas interessantíssimas, artistas, intelectuais, que por um motivo ou outro ficaram esquecidos, mas que já produziram tanto e que precisam ser resgatados. E também a história da cidade do Rio de Janeiro, a história do Rio, a cultura do Rio, os nomes pelos que já passaram por lá, a sua paisagem. E assim, os anos 20 foram uma década riquíssima para o Rio. E ao falar do Rio, o Rui Castro fala do Brasil, porque o Brasil era o Rio, em grande medida, naquela época. E aqui ele vai tratar de um modo assim cativante, de modo nenhum assim um simples elenco de nomes, obras e acontecimentos,
dos artistas, dos intelectuais, músicos, literatos, jornalistas, políticos, arquitetos, artistas plásticos, atores, atrizes. Vai falar do cinema, vai falar do futebol, vai falar das ciências, vai falar da música, do carnaval, do Cristo Redentor, dos viajantes internacionais célebres que aportaram no Rio naquela época. Enfim, ele vai tratar de praticamente todos os aspectos da história do Rio, mas principalmente uma história cultural do Rio naquela época, e nos mostrar assim que, olha, quanta coisa preciosa foi deixada para trás. E principalmente, uma coisa que se destaca nesse livro no campo das artes, é o quanto havia mulheres produzindo naquela época, como a Júlia Lopes de Almeida, como a Carmen Dolores, como a Gilca Machado, e como essas mulheres ficaram esquecidas, completamente esquecidas depois. Não que sim, elas já tivessem uma presença equivalente à dos homens na sociedade, mas pensando em anos 20, era uma presença muito relevante, e depois é como se tivesse tido um retrocesso, na medida em que nós nos esquecemos dos seus feitos e das suas obras. Eu já fiz também um texto bem completo sobre este livro no blog, vou deixar o link ali embaixo. O segundo melhor livro que eu li em 2019, com certeza, é este aqui que eu escolhi, não havia dúvida. Na verdade, eu diria que ele teria sido o primeiro livro da lista, não tivesse eu lido o primeiro livro da lista. Porque assim, o primeiro livro da lista é um concorrente desleal, é meio difícil concorrer com ele, vocês vão entender o porquê. Mas não fosse eu ter lido esse primeiro concorrente em 2019, o segundo teria com certeza encabeçado a lista. Falo então de Submissão, do Michel Houellebecq. Gente, que livro fantástico! E como agora em 2020 eu já li um segundo livro desse autor, eu posso dizer, que autor fantástico. Esse livro já estava aqui na minha estante há bastante tempo, eu já sabia das referências há bastante tempo, tantas pessoas já tinham lido esse livro, já tinham falado bem, mas enfim, eu não estava muito interessado. Finalmente me interessei, peguei o livro, li, e assim, o Michel Houellebecq está se tornando fácil um dos meus escritores favoritos. Ainda é um pouco cedo, porque eu só li 2 livros dele, mas se continuar nesse ritmo, ele vai conseguir entrar nessa lista, que por enquanto só tem um ocupante, que é o Thomas Mann. O Michel Houellebecq trata aqui de uma virada de época. Nessa distopia, bem entre aspas, que ele imagina em Submissão, a França chega a um ponto em que a sua classe política tradicional trava os mesmos embates, e os muçulmanos, que já são uma grande parcela da população, finalmente decidem ter uma representação política e concorrem às eleições presidenciais. E essa concorrência não se dá apenas como a representação de um gueto, digamos assim, mas ela consegue alcançar um público para além do islamismo. Então esse candidato começa a ter reais chances de vencer as eleições, e de fato vence. Ao mesmo tempo, o nosso personagem aqui, que é o François, ele é um professor universitário especializado em Huysmans, e assim, ele vive uma vida bem mediana, bem monótona, bem sem sentido. É aquela questão do vazio de sentido da vida do homem contemporâneo. O François é um grande representante disso. E ele acompanha, assim, com interesse, mas sem tantos sobressaltos, essa ascensão ao poder do Benabis, que é o candidato do Partido Muçulmano, e as mudanças que a sua eleição provoca na França. Só que o grande barato desse livro é que ele poderia ter recaído numa simples caricatura, no sentido assim, a França está sendo tomada pelos muçulmanos, um candidato muçulmano se torna presidente, agora a França é uma Arábia Saudita. Não.
ele imagina uma situação, é muito verossímil, e que se as coisas acontecerem, provavelmente vão acontecer dessa forma, em que grandes mudanças muito relevantes são feitas pelo Partido Muçulmano. Só que ele mantém várias outras coisas. E ao manter, ele consegue preservar a simpatia dos franceses e impedir que eles se alarmem e o impeçam de fazer as mudanças lá do outro lado. Então, assim, é fantástico. A argúcia do Houellebecq para verificar o que então seria recomendável, na visão desse candidato muçulmano, manter da cultura francesa tradicional e o que ele conseguiria alterar dessa cultura sem maiores protestos, é um toque de genialidade do Houellebecq mesmo. Eu já fiz um texto também para esse livro, vale a pena ser lido esse texto, vou deixar o link ali embaixo, porque eu me aprofundo mais a respeito dessa crise de identidade da Europa que o livro retrata. Mas uma coisa saibam, este não é um livro clichê. E ele é tão perturbador porque o Houellebecq, por mais que talvez como autor eu não li muitas entrevistas dele, ou melhor, não li nenhuma, possa, ter uma posição XYZ no espectro político, neste livro ele não toma partido. Muito pelo contrário. Ele coloca as coisas de uma tal forma que em certos momentos você chega a pensar, não é que talvez esse candidato muçulmano ganhando as eleições não seria tão ruim assim, seria até necessário no estado atual da França? Genial. E em primeiro lugar, o candidato imbatível desde Aristóteles. Quem poderia ser? Édipo Rei de Sófocles. Eu tive o grande prazer de ler Édipo Rei de Sófocles em 2019 e espero seja só a primeira leitura e releitura, porque eu já fiz uma releitura de muitas. Porque essa peça, é extraordinária. Tem razão Aristóteles em tê-la adotado como um exemplo em sua poética e de ter enaltecido as três grandes características dessa peça, que é a concentração de ação, tempo e espaço. Essa peça se passa num único cenário, quase que num único arco de tempo, não são meses, não são dias, é um mesmo dia, e se trata apenas de um tema a partir do qual todos os outros e muitos outros, inclusive do passado e de outros lugares, são revelados, mas tudo sem que o autor e a narrativa se percam. Temos aqui a história, do Édipo, da dinastia dos Labidácidas, desse pessoal aqui que não teve uma vida fácil definitivamente, do Édipo que, tentando escapar às profecias, só faz consumá-las e que comete esses atos terríveis sem saber, de se casar com sua mãe e de matar o seu pai. Isso não é spoiler, gente, isso aí todo mundo já sabe que acontece, mas como acontece é que é o mais interessante e as ressonâncias disso. É fantástico esse livro e eu depois tive a oportunidade de ler toda a trilogia tebana. Então reli o Édipo Rei, depois o Édipo em Colono e por fim a Antígona. Antígona é aquela peça que trata do direito natural e cuja protagonista é filha de Édipo, portanto filha de sua avó e do seu pai. Essa minha leitura foi enriquecida por um outro livro que eu menciono agora como uma menção honrosa, que foi este estudo aqui chamado Édipo em Tebas, de Bernard Knox, pela editora Perspectiva. Esse é um estudo muito acessível, mas ao mesmo tempo denso, estudo de literatura clássica, e que revela a nós, leitores contemporâneos,
o quanto a leitura de uma peça tradicional, uma tragédia tão célebre como Édipo, pode ser rica. Quando a gente pensa assim, os clássicos são ricos, permitem várias leituras. Talvez temos uma noção muito vaga do que seja essa riqueza. Este livro aqui, Édipo em Tebas, concretiza para nós todo esse tesouro. Eu pretendo, se Deus quiser, em 2020, reler o Édipo, reler este livro e poder assim, fazer um texto bem denso, bem completo, sobre tudo o que esse estudo traz e sobre as minhas impressões pessoais, que foram muitas, a respeito de Édipo. Inclusive, Édipo me permitiu nesse ano escapar a um defeito meu, digamos assim, uma característica que não estava me favorecendo muito, que era a de não fazer anotações nos livros. E assim, ao reler o Édipo e depois toda a trilogia tebana, eu comecei a fazer anotações em livros, isso não parou mais, e tem sido assim uma estratégia de leitura muito valiosa. Então, pessoal, estes foram os meus 5 livros favoritos de 2019. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ler as resenhas. Eu falei de forma muito mais apropriada sobre esses livros lá nas resenhas, que a forma escrita nos permite refletir e concatenar melhor as ideias. Me sigam nas minhas outras redes sociais, o Scooby, Instagram e o Facebook. Comprem através dos links abaixo da Amazon e ajudem o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!